O governo Lula tem um grande aliado, que é a mídia, que tenta minimizar todos os impactos que o governo petista vem sentindo. Não à toa que Lula, em recente declaração no Dia do Trabalho, ele agradeceu à mídia pelo carinho que eles têm com Lula. E mesmo às vezes criticando, eles afagam. Ou até distorcem um pouco a realidade para parecer que a coisa está menos grave do que é. Quer um exemplo? Presta atenção. Esse editorial é do Estadão, que diz o seguinte: a Câmara dos Deputados impõe a primeira derrota a Lula e aprova projeto que derruba parte de decretos de saneamento. Pois bem, é verdade que é uma grande, mas muito grande derrota do governo Lula. E que veio num momento ímpar, um momento que deixa o governo Lula mais desesperado ainda. Qual que é a parte aqui que não condiz com a realidade? Não é a primeira. Já é uma série de derrotas que o governo Lula vem sentindo e que a tendência é piorar cada vez mais. Vamos lá. O porquê que essa derrubada do decreto de Lula é tão importante? Porque mostra que o parlamento, que o Congresso, está disposto a qualquer momento comprar uma briga com o Lula. E esses decretos que foram impostos do governo Lula, que eram um retrocesso gigantesco, caíram por massacre. A palavra é essa. Um verdadeiro massacre de votação. Foi detonado, ou seja, quase que por unanimidade mostrou que Lula não tem força de diálogo e de negociação. Quando um processo, um decreto do presidente cai, é uma prova de que esse presidente é fraco, é ineficiente, é incompetente para dialogar com o Congresso. E assim, cada vez mais, ninguém quer dialogar com um governo fadado ao fracasso. É simples assim. Então não adianta mensalão, não adianta oferecer muito dinheiro para um lado e para o outro, que ele não está conseguindo. E quando eu digo que isso aqui não é a primeira derrota, eu falo para vocês. Tentou segurar a CPI de 8 de janeiro. Conseguiu? Não. Tentou segurar a CPI do MST. Conseguiu? Não. Tentou aprovar a PL das fake news. Maior invertida contra a liberdade de expressão e a favor de atos ditatoriais que o nosso país já viu. Uma intentona tão grave ou mais grave do que o regime militar, que eles chamam de ditadura. Pois é, não conseguiu. Perdeu. Estava com todo o jogo pronto. Ofereceu 10 bilhões ao Congresso. E mesmo dando dinheiro ao Congresso, perdeu. E adivinhe, pode ser que o Arthur Lira massacre de vez esse projeto das fake news e arquive de uma vez por todas. Porque sabe que se entrar de novo, perde de novo. E nem a força do dinheiro Lula é capaz, dinheiro do povo, né, no governo Lula, é capaz de derrubar, de favorecer as pautas do governo Lula. Mas vamos lá, presta atenção que agora a gente vai passar para outra notícia. Vamos lá. No STF, essa notícia é da Globo, tá? No STF, Aras defende que perdão da pena concedido a Daniel Silveira por Bolsonaro é constitucional. O Procurador-Geral da República afirmou que graça é ato político e não pode ter mérito analisado pelo Poder Judiciário. Supremo julga se perdão da pena é constitucional. Eles não têm nem mais o interesse de disfarçar, o interesse de tentar mascarar para parecer que a coisa seja jurídica. Não, o STF hoje é um sistema político. Por quê? A resposta de Aras já te mostra. O indulto de um presidente está previsto na Constituição. O presidente pode dar um indulto a qualquer um que ele queira. E esse ato é político. Um ato que ele é eivado do que a gente chama de conveniência e oportunidade. Ou seja, é conveniente para o presidente da República
dar um indulto? Sim, o presidente quis dar esse indulto. Nem sempre é conveniente. Quer um exemplo? Podia a Dilma Rousseff dar um indulto ao presidente Lula contra os crimes da Lava Jato? Sim. Por que não fez? Porque pegaria tão mal que ela saberia que era o seu fim político. Então, não teve conveniência. E oportunidade? É uma ação do presidente? É ele que pode? É. Então, se eu tenho conveniência e oportunidade e eu seguir as regras da Constituição, aqui não cabe apreciação do judiciário só para perseguir um que é opositor político àqueles que eles defendem. Então, a coisa é muito mais grave do que você possa imaginar. E tem mais coisa. Vamos ver? Matéria da Jovem Pan. A Rosa Weber, que é ministra do Supremo Tribunal Federal, vota para invalidar o perdão de Bolsonaro a Daniel Silveira. Ou seja, não bastasse a incompetência do STF para julgar tal caso, não é o papel do STF, eles ainda vão invalidar o indulto de Bolsonaro a Daniel Silveira. Não tenha dúvida que vai ser, se não for por unanimidade, é porque o Nunes Marques e o André Mendonça podem não votar a favor. Mas o resto vai votar. A questão é jurídica? Não. É política. É política. Por quê? Porque se aliado de Bolsonaro, o STF quer fora. É simples assim. Então, qualquer país sério em que tem uma Constituição que é respeitada, nunca teria Daniel Silveira na cadeia. Isso é uma coisa absurda que nós enfrentamos aqui no Brasil. Bora falar sobre a questão da vacinação do Bolsonaro lá, que pode gerar prisão no Bolsonaro. Qual é a prisão do Bolsonaro? Só para você entender. Vamos primeiro falar da matéria do Metrópolis. Michele Bolsonaro posta foto da carteira de vacinação contra a Covid. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, usou as redes sociais na noite de quarta-feira para publicar imagens no dia em que se vacinou contra a Covid nos Estados Unidos pela manhã. Ela ressaltou em sua casa apenas que havia sido vacinada, ou seja, somente ela tinha sido vacinada. Você tem noção de que fazer uma busca e apreensão para saber se uma ex-primeira-dama foi vacinada ou não, ou que o presidente foi vacinado ou não, extrapola o limite do razoável? Com toda certeza. Qual que é a acusação sobre Bolsonaro? Bolsonaro sempre anunciou que nunca foi vacinado. Sempre anunciou. Aí, num certo momento, foi inserido um dado de que Bolsonaro tinha sido vacinado lá no sistema de saúde. Nos 2 dias, foram inseridos que Bolsonaro tomou primeira e segunda dose. Depois, uma semana depois, que a Laurinha, filha do Bolsonaro, também tomou a primeira dose, um outro tempo depois que ela tomou a segunda dose. Depois esses dados foram apagados. O crime de Bolsonaro: ter tido o seu cartão inserido, essas informações inseridas e retiradas posteriormente do sistema. Tem-se provas que foi o Bolsonaro? Não, não tem. Tem uma conversa de WhatsApp. Ok. Mas o devido processo legal é que tem que apurar se aconteceu ou não. E se Bolsonaro realmente o fez, qual a vantagem econômica, financeira? Qual a vantagem que ele teve com isso? Para ser perseguido? Pois é. Então, assim, a gente vê que realmente hoje a coisa é um tanto quanto complicada. Sabe por quê? Porque a pessoa que supostamente vacinou o Bolsonaro e foi inserido os dados da aplicadora lá, ela deu um recadinho. Já apliquei bastante vacina, mas no Bolsonaro, não. Diz técnica de enfermagem que teve seu nome usado no suposto esquema do Bolsonaro. Pois é. Quem eles dizem que vacinou Bolsonaro fala: não, eu nunca vacinei Bolsonaro. Por que o meu nome está lá? Tudo isso é muito estranho, né? O nosso Brasil é uma república de bananas mesmo. E, literalmente, é o que eu posso falar sobre o nosso país. Então, assim,
Tem gente que fala que esse ato do Bolsonaro é um escândalo tão grave quanto o mensalão, quanto o escândalo dos fundos de pensão dos Correios, que foram bilhões de reais, do Petrolão, quem sabe. Gente, nosso país não é sério. Ponto. Eu encerro o vídeo aqui.